O convidado de hoje é o cônego José Paulo Abreu, que é, além de vigário-geral da Arquidiocese, tem muitas outras funções e está aqui para nos ajudar a pensar um bocadinho sobre um grande acontecimento que vai passar-se em Braga 6, 7 e 8 de novembro, próximo, um acontecimento que não pode deixar ninguém indiferente, porque estamos a celebrar 450 anos de um grande acontecimento da Igreja, que foi o Concílio de Trento. Sr. Cônego, boa noite. Muito boa noite a todos. O que foi o Concílio de Trento? O Concílio de Trento, alguém o definiu como uma epifania do Espírito. Isso é o tema de uma das suas comunicações. Exatamente, mas que penso condensa o essencial que aconteceu neste concílio. Todas as coisas na história têm o seu contexto, têm os seus antecedentes que acabam por fazer-lhe relevar a importância. O Concílio de Trento surge num período muito delicado da vida da Igreja. É um período que já se vinha estendendo desde o século XIV. Como sabem, no século XIV o papado esteve por 70 anos em Avinhão, e esse período de deslocalização do papado de Roma para Avinhão foi um período terrível, porque a Igreja perdeu muito o seu caráter de Igreja ecuménica, internacional, ficou muito ligada à França, com muita preponderância do poder francês sobre ela. Depois a construção do Palácio Pontifício gerou muita busca de dinheiro, muita avareza, muitas confusões, imensa gente a trabalhar ali em Avinhão, nem sempre com vidas as mais exemplares. A seguir a isso, seguiu-se o cisma do Ocidente. Foram 40 anos em que a Igreja chegou a ter 3 papas, primeiro 2, depois 3 papas. Ou seja, aos 70 anos do período de Avinhão somamos mais 40 desse período de cisma. Depois ainda não fica a coisa por aí, porque a seguir entramos em pleno período do Renascimento, e se é verdade que o Renascimento, em termos de prosperidade material para a Igreja, foi notório, é o período da construção do Vaticano, da Capela Sistina, dos grandes artistas, mas no plano espiritual a Igreja não está a funcionar, não está bem, e entretanto começam a aparecer vozes de que é preciso fazer qualquer coisa, que é preciso reformar a Igreja. Dentro dessas vozes vai aparecer o protestantismo, Lutero e os seus sequazes, depois o Calvino, o Zwingli e por aí fora. Ou seja, temos aqui um período de 2 séculos em que as coisas estão francamente mal. Trento veio pôr a casa em ordem, veio limpar a praça, veio arrumar a Igreja, e arrumá-la sobretudo em 2 grandes vertentes. Uma primeira vertente é a vertente da fé, porque obviamente que o protestantismo pôs em causa muita da nossa doutrina, a doutrina sobre os sacramentos, a doutrina sobre o purgatório, sobre as indulgências, sobre Nossa Senhora, sobre o processo de salvação, sobre Nossa Senhora, enfim. Trento tinha questionado imensas coisas, algumas delas muito queridas para os cristãos, como é o caso da Eucaristia, e então Trento foi de facto um monumento da doutrina. Trento foi um monumento da doutrina. Ainda hoje não está em nada superado quando Trento disse a propósito de questões doutrinais. Depois podemos descalpelizar qualquer coisa. E depois tinha um segundo vetor que foi extremamente importante, que era o problema da disciplina, que se notava que era preciso uma intervenção muito forte aí. Sobre o Papa, Trento não disse mais que muito, apenas pediu ao Papa levasse uma vida exemplar, se preocupasse pela boa escolha dos cardeais, que é o seu entourage. Mas sobre os cardeais já disse mais qualquer coisita, e aí, como se sabe, o nosso bispo português, Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, inesquecível, que está aqui atrás de nós, a quem se atribui, é o biógrafo dele, Frei Luís de Sousa, que lhe põe esta frase nos lábios: saibam vossas eminências reverendíssimas que precisam de uma reverendíssima e eminentíssima reforma. Sobre os cardeais pede-se isso, uma reforma de vida e de costumes, porque no Vaticano vivia-se um pouco à moda das cortes seculares, e portanto com mordomias, com luxos, festas, por aí fora. Depois, para os bispos, sim, começa a aparecer em termos disciplinares muita coisa substancial: o dever de residência, o preocupar-se com as ovelhas, a visita pastoral, o pregar nos domingos e nas festas, o preocupar-se com a educação da juventude, o tentar a catequese, o catecismo e tal. E portanto, em relação aos bispos foi dita imensa coisa. Pede-se que controlem a diocese inteira, ou por autoridade própria que têm, enquanto ordinários, ou então como legados da Santa Sé.
pede-se esse papel também em relação às ordens religiosas. Estas também são fortissimamente contempladas pelo Concílio de Trento, a admissão dos candidatos, a seriedade da vocação deles, a organização dos mosteiros, o fim das comendas, que era uma das coisas terríveis nessa altura. Como sabem, os comendadores tinham direito de comendadoria e aposentadoria. E de comedoria. Pois, invadiam. Há quem diga que os claustros dos mosteiros se tornavam autênticas cavalariças, não é? Obviamente que disciplina, silêncio, recolhimento, ruiu tudo. A própria economia dos mosteiros em muitos casos. E, portanto, Trento também aqui, no plano disciplinar, teve uma intervenção muitíssimo forte. Nós costumamos dizer que Trento foi o concílio dos bispos, religiosos, religiosas e sacerdotes. Foi menos incisivo, menos desenvolvido no que diz respeito ao Papa. Haveríamos de ter depois o Concílio Vaticano I, que focou exatamente a figura do Papa, e foi também bastante sucinto no que diz respeito aos leigos. Os leigos são abordados na perspectiva dos sacerdotes que devem cuidar deles, dos bispos que se devem preocupar com eles e instruí-los, santificá-los, acompanhá-los, mas não há propriamente uma eclesiologia centrada no laicado. Esta eclesiologia centrada no laicado aparecerá depois com o Vaticano II. Ou seja, nós vamos ter aqui a eclesiologia completa, com estes três concílios. Trento foi essencialmente concílio dos bispos, dos religiosos e religiosas e dos sacerdotes. Como é sabido, o contributo de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires foi fantástico. Uma das obras do Frei Bartolomeu dos Mártires é exatamente o Stimulus Pastorum, que é ainda atual, atualíssimo, e que foi escrito exatamente falando do bispo, a vida que ele deve levar, como deve ser a família que ele tem junto de si, na mesa como é que deve comportar-se, nas suas vestes, na simplicidade, na modéstia. E ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Uma coisa muito curiosa, nós às vezes orgulhamos-nos pouco das nossas coisas, e eu fiz alguma força, se me é permitido dizê-lo, para que este congresso viesse para Braga, no sentido de valorizarmos o que é nosso. Às vezes valorizamos muito o que é dos outros, e muito bem, nada contra. Nós temos aqui um portento da Igreja, da história da Igreja, que é este Frei Bartolomeu dos Mártires, e este Concílio de Trento pode nos ajudar a reavivar a gratidão para com esta figura. Aliás, o livro do Frei Bartolomeu dos Mártires, Stimulus Pastorum, foi editado de propósito para os padres que participaram no Concílio Vaticano II. Estamos a 4 séculos de distância, e esse livro ainda foi visto como tendo uma atualidade premente, e portanto foi a oferta que o Vaticano fez aos padres que participaram no segundo Concílio Vaticano. Braga deve-lhe também outras coisas, como por exemplo um dos primeiros seminários pós-tridentino, não é? Exatamente. Uma das preocupações de Trento, e falando exatamente do clero, é que os candidatos ao clero fossem bem seriados, fossem bem escolhidos. Percebe-se que entraria muita gente, quer para o sacerdócio, quer para a vida religiosa, não passando pelo crivo, não é? E, portanto, Trento preocupou-se em pedir este cuidado na seleção dos candidatos e na análise e avaliação dos candidatos e na preparação capaz dos candidatos ao sacerdócio. E a indicação de Trento ia no sentido, se calhar um bocado utópico, algumas dioceses são pequenas e não teriam essa capacidade, mas as indicações de Trento iam no sentido de que cada diocese tenha o seu seminário para poder formar devidamente o clero. Isto foi uma coisa fantástica, porque nós sabemos que até Trento, muitas vezes, para ser padre, bastava saber o latim do breviário e do missal. Obviamente que depois falhava tudo, era muito pouco, era muito curto este tecido para fazer um sacerdote e um pastor de alma. Ora, Trento está preocupado em ter verdadeiros curator animarum, verdadeiros curas de almas, e preparados devidamente para isto. Os seminários nasceram com esse intuito, foram incentivados por esse intuito de conseguirmos formar o clero intelectualmente, dizia-se lá no documento, é importante a formação intelectual, depois a parte espiritual, religiosa, e depois a parte moral. Eram as 3 vertentes que Trento abordou, não é? E, portanto, o Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, sendo um homem preocupadíssimo com isto, foi um dos que ajudou a que este assunto fosse um assunto de ribalta dentro do Concílio. Mal chegou aqui à Diocese, empenhou-se, e até com algumas resistências, aqui o cabido não terá ficado muito contente, empenhou-se até com algumas resistências em fundar o seminário, que ele acabou por intitular o Seminário de São Pedro. Ficava ali no Campo da Vinha. Agora temos só o resquício de 2 janelas, mas ficava no Campo da Vinha.
E foi aí que, com a ajuda depois de ordens religiosas que ajudavam a ministrar, os agostinianos ajudavam, os jesuítas ajudavam, os primeiros na teologia, os segundos na teologia, os agostinianos, os jesuítas na filosofia, nas letras, e ajudavam à formação. Depois havia a formação dentro do próprio seminário. Também se destacou o concílio por uma certa uniformização da liturgia. É célebre isso. A liturgia foi uma das... para Braga, desculpe, mas para Braga é importante porque salvaguarda uma peculiaridade que é o rito bracarense. Aquilo que foi dito foi que os ritos que não tivessem mais de 200 anos de história deveriam, pura e simplesmente, afinar pelo rito romano. Os que tivessem mais do que essa idade, esses sim deveriam conservar-se, poderiam conservar-se. Aqui entrou sobretudo os nossos mais conhecidos, o rito bracarense e o rito ambrosiano. Curiosamente, Braga e Milão são dioceses que neste momento jogam ali em prestígio a par e passo. Milão teve São Carlos Borromeu, que também, logo terminado o concílio, se preocupa com a fundação de um seminário ali em Milão, e Braga. Estes processos andaram em paralelo. Hoje temos alguma dificuldade em saber se o primeiro seminário foi o de Milão, se foi o de Braga. Seja como for, estamos como porta-bandeiras desta nova fase da formação do clero. Foi extremamente importante Trento, como o Sr. Cônego disse, a sua importância vive-se ainda hoje. Eu pedia-lhe, para os nossos ouvintes, 2 ou 3 exemplos de como a herança de Trento mantém o vigor e a atualidade. Muita coisa, pois, evidentemente, que nós estamos no século XXI, temos um Papa que é muito tridentino no espírito, não é? Basta comparar o que disse com o estilo de vida deste Papa, é muito tridentino, não no sentido que às vezes nós ligamos da liturgia, mas na espiritualidade, na teologia, no serviço, no despojamento, etc. Mas eu pedi-lhe então 2 ou 3 exemplos de como Trento chegou à atualidade com frescor. No campo da disciplina, muito do que Trento determinou ainda hoje está aí. Por exemplo, o dever de residência para os párocos e para os bispos. O que é que isso significa? Quando o Papa, como se sabe, um dos fenómenos que tentou combater foi o chamado absentismo pastoral. Alguém que tenha um benefício, na altura era essa a linguagem, hoje vamos tentar atualizar, alguém é o responsável por uma paróquia, por uma capelania, mas nunca está, ou tem longas ausências. Usufrui dos benefícios, usufrui do rendimento, mas não exerce o seu ministério junto de quem são as suas ovelhas. Quando o Papa Francisco hoje diz que é preciso sentirmos o cheiro das ovelhas, é preciso estarmos junto do nosso rebanho. Ele está a falar na mesma. Está a falar a mesma realidade, com uma linguagem diferente. E critica bispos, os bispos de aeroportos giram bagantes, que andam sempre fora, que são turistas, portanto, e que não são os verdadeiros pastores do rebanho. E ainda hoje esta mensagem está aí clarinha, assim como a exemplaridade de vida dos bispos, dos padres, a simplicidade, o não viver no luxo, a humildade. Isto é uma mensagem que o atual Papa percebe-se que transmite diariamente até pela sua vivência, pelo seu e ele próprio testemunha isso. Portanto, no campo da disciplina, e depois obviamente ligado à disciplina às questões de celibato, etc., obviamente que a doutrina de Trento está perfeitamente aí, e o próprio Código de Direito Canónico que nós temos, quando fala da residência, vai buscar esta obrigação efetiva de o pastor estar junto do seu rebanho. No campo da doutrina, como disse, nós ainda hoje a nossa teologia em nada se dista daquilo que foi definido em Trento. E sobretudo no que diz respeito à Eucaristia, foi um dos sacramentos que muito se sublinhou. E isto tem reflexos imensos nas nossas igrejas. Nós temos as nossas tribunas, que são não mais do que a nossa afirmação, através da arte, da iconografia, da fé que temos na presença real de Jesus na Eucaristia. Nós ainda hoje falamos da transubstanciação. Foi Trento quem encontrou esta palavrinha, que é mágica para definir o que se passa ali. Nós não falamos de consubstanciação, como fazia Lutero, ou de uma presença apenas virtual de Cristo na Eucaristia. Transsignificação. Mas nós falamos de transubstanciação, ainda hoje é o que temos. Mas sobretudo as nossas tribunas, as nossas igrejas são riquíssimas em tribunas, que têm a ver com esta exaltação nossa da presença real de Jesus na Eucaristia. Mas ligado ao culto eucarístico, as nossas confrarias do Santíssimo, temos tantas em todas as paróquias, incentivadas por Trento, a devoção das 48 horas, e nós sabemos aqui com em Braga tem muita peso que isto tem, mas é uma devoção que se espalha pelas nossas dioceses. Portanto, no que diz respeito a isto, também aqui no campo da doutrina, somos herdeiros de Trento. A questão do seminário que falámos há bocadinho é uma questão absolutamente pertinente, e a formação do clero, e portanto isto tem uma atualidade tremenda.
De Trento, só num ano, no calor de Trento, nasceram 17 novas ordens religiosas. Espantoso. Isso é que nós podemos falar exatamente da epifania do Espírito. Foi um rebentar, um desabrochar da Igreja outra vez, que saiu, isto parece a flor de lótus, não é? Sai da lama e aparece uma flor bonita, e Trento foi exatamente isto para a história da Igreja. E um reverdecer de antigas ordens, os beneditinos, por exemplo, nós aqui ao lado, com os beneditinos, não é? Que acabam os comendatários, e é pós-Trento que acabam. Temos esse duplo fenómeno, não é? Digamos, a revisão ao existente, a reformulação do existente, a reforma das ordens religiosas existentes, e isto foi feito de uma forma decidida, como disse, este encargo de reformar as ordens religiosas cabia aos superiores. No caso destes serem omissos, dizia-se, vá lá o bispo e faça isso. Se não vai para a autoridade própria, vai como legado apostólico, mas é preciso meter isso tudo na linha, a falta de disciplina, de silêncio, de recolhimento, a dilapidação dos bens, a desorganização, isto tudo tem que entrar ao eixo, e a partir de Trento funcionou. Portanto, temos a reforma das antigas ordens religiosas, mas temos um novo surto de ordens religiosas que foi absolutamente fantástico, um movimento imenso, que por sua vez teve reflexos noutros setores da Igreja. Estamos a falar, por exemplo, das missões. Quando é que nós, no clero secular, tínhamos gente para cumprirmos com os deveres que o padroado nos dava? A maior parte do nosso contingente missionário é acolhido dentro das ordens religiosas que surgem aqui nas imediações de Trento, não é? Estou-me a referir aos jesuítas, estou-me a referir aos capuchinhos, estou-me a referir às ordens religiosas compradas, franciscanos, dominicanos, carmelitas, por aí fora. E até é muito interessante que os beneditinos, que têm os votos normais e mais o da estabilidade, acrescentaram em Tibães o voto de atravessar o mar. Está nesta linha, não é? E os jesuítas acabaram por andar aí naquele voto suplementar, o quarto voto deles, de obediência ao Papa, disponibilidade para o serviço na Igreja Universal, não é? É a grande identidade. Que depois, enfim, no contexto histórico, se traduziu, se estamos dispostos para a Igreja Universal, se há um trabalho de evangelização a fazer noutros continentes, e de facto foi aqui que o nosso Dom João III colheu muita gente para poder... A Ásia, nomeadamente para o Brasil. América, Ásia, Oceania e África, não é? Foram os 4 continentes, não é? Ao fim e ao cabo. Estamos a falar de um mundo imenso. Sem dúvida. Sr. Cônego, há aqui, nós não podemos estar a noite toda aqui a conversar o que seria. O Concílio de Trento dava para muitas noites, dá para muitos congressos, dá para muitas coisas, mas há aqui um aspecto até prático de que a sociedade civil e agnóstica e ateia em que nós vivemos vai beneficiar de Trento, que são registros paroquiais dos batismos, casamentos e óbitos. Porque não havia. Exatamente. Uma das coisas, por exemplo, que Trento falou é que, por exemplo, o matrimónio não seria válido senão na presença do sacerdote, devidamente credenciado e com 2 testemunhas. E, portanto, acabaram os casamentos clandestinos, muitas vezes secretos, exatamente, antes de nascer do sol, para fugir ao pai que não queria que o noivo casasse com aquela noiva e por aí fora. E, portanto, os registros aparecem. Mas eu, se me permitisse, e depois os outros de batismo, de confirmação, Trento preocupou-se imenso em definir a base escriturística de todos os sacramentos, a sua fundação por parte de Cristo, que isto era contestado, como sabe, para os protestantes. O Lutero falava da existência de um único sacramento, que é a promessa da remissão dos pecados. E este único sacramento depois desdobra-se, segundo o Lutero, em 3 sinais sacramentais, que são o batismo, a confirmação. Mas o Lutero dizia que no batismo nós não fomos plenamente redimidos, porque ficou cá a concupiscência, ficou a inclinação para o mal, e por isso é que a Igreja depois precisa de votos, indulgências, peregrinações, sacrifícios que pede aos cristãos. O Trento falou disto, do batismo, e obrigou os párocos a terem um controle sobre os batizados. Depois falava do segundo sinal sacramental, que era a Eucaristia, que nós abordámos há bocadinho, e depois falava da penitência. A penitência, para o Lutero, a absolvição era meramente declaratória. Portanto, qualquer pessoa me podia dizer, tenho a ideia que Deus te perdoou os pecados. Uma criança, uma senhora podia-me dizer isso. Trento preocupou-se em definir que este é um verdadeiro ato judicial de perdão, a absolvição que o sacerdote dá, ancorada na frase bíblica: o que ligares e desligares na terra fica ligado ou desligado nos céus. Portanto, o controle sobre os sacramentos, a doutrina e depois a prática sobre os sacramentos e a documentação respectiva, Trento obviamente fomentou isto. Isto de facto foi um manancial enorme, ainda hoje é para a
história, porque quando a gente quer fazer em que idade é que as pessoas se batizavam, em que idade é que as pessoas casavam, de que estatuto social eram quem eram filhas, de quem eram netas, tudo isto, houve uma peste, mas houve mesmo, o livro de óbito está lá para registrar que naquele ano morreu mais gente que noutros anos, não é? E portanto isto é um espólio absolutamente soberbo que ficou. Magnífico. Eu gostava só de acrescentar uma coisita, porque há bocado falámos da arte, eu comecei a falar das tribunas, e ainda bem a nossa conversa vai saltar. Mas é importante, é assim que tem que ser. Mas há que não esquecer o estilo artístico que acaba por atravessar a Europa e não só, que é o barroco. O barroco serve perfeitamente a este culto a Deus, feito com toda a pompa, com toda a circunstância, com toda a talha, são os paramentos, é a música, tudo é de grande exaltação, não? De grande júbilo. E, portanto, é a fé católica a mostrar-se em todo o seu esplendor, em todo o seu vigor, em todo o seu... Pronto, eu fico sempre muito aborrecido por não ter o tempo todo que era necessário. Temos que terminar. Dia 6, 7 e 8 de novembro vai haver um congresso dedicado a este tema, aos 450 anos do Concílio de Trento. Espera-se que as comunicações sejam de alto gabarito. Eu, pelo que estive a ver, as pessoas foram escolhidas a dedo pela sua altíssima competência. Temos uma centena de comunicadores à volta disso, portanto é uma coisa em grande, vindos do nosso país, das várias universidades, aqui a Universidade de Minho, a Católica, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa, temos gente que vem de Itália, temos gente que vem de França, de Espanha, do Brasil, do México, e esses são os que vêm. Agora a gente que espera é que os daqui também vão. Coisas práticas. Quem quiser participar, como é que pode fazer? Há uma inscrição que pode ser feita por internet, pode ser feita nos nossos serviços centrais ou no Museu Pio XII, pode ser feita também lá no dia. Portanto, quem queira comparecer no dia não tem problema, poderá inscrever-se. Há um custo agregado a essa inscrição, variável conforme a pessoa participe nos 3 dias ou queira apenas participar em alguns aspectos, em alguma parte do Congresso. O Congresso está dividido por temas, tem o tema da religião, tem o tema da arte, tem o tema das ordens religiosas, tem o tema das missões, tem o tema do poder e da sociedade e tal. E, portanto, há temas que para algumas pessoas são mais apetecíveis que outros, há seleções, cada um nos seus interesses pode ter e, portanto, tem a possibilidade de participar fragmentariamente e, portanto, a inscrição pode ser feita lá no dia, se calhar até a coisa mais prática. A inscrição dá direito, naturalmente, à participação em tudo, também nas atividades lúdicas que estão previstas. Nós vamos ter um concerto com música da época lá no Santuário de Bom Jesus, interpretado pela Fundação Cupertino Miranda. Excelente. Que seria, penso eu, também um momento importante de presença de todos, e vamos expor no Museu Pio XII algumas peças que estão ligadas ao Frei Bartolomeu dos Mártires, e entre elas uma peça muito gira que é o altar portátil que o acompanhava sempre, que foi um arcebispo que percorreu a imensa diocese inteira, porque era imensa na altura, apanhava Bragança, Miranda, apanhava Vila Real, apanhava Viana do Castelo e Braga. Tudo isto era a diocese de Braga, com o seu altarzinho portátil. Dom Frei Bartolomeu dos Mártires montava a tenda, perdoem a expressão, e celebrava. Sr. Cónego, muito obrigado por estes momentos de delícia, em que mostrou não só o seu vastíssimo conhecimento, mas também o elan que dá, o empenho que põe no que diz e naquilo que faz. Quero-lhe agradecer, e provavelmente nós teremos que regressar ao tema no final do Congresso, aproveitar uma deixa para conversarmos um bocadinho sobre a avaliação deste grande acontecimento que vai marcar a vida da Igreja na Diocese de Braga e da vida da Igreja em Portugal, uma vez que este Congresso não é só destinado a Braga, mas ele é do país. O país quer celebrar 450 anos do Concílio de Trento. Sr. Cónego, muito obrigado. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. E uma ótima noite aos ouvintes. Muito obrigado. Exposende Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão em Exposende.